Sejam muito bem-vindos em meu canal. Eu sou o professor Luiz Carlos e hoje nós vamos estudar duas funções, tá? Que são as funções aldeído e a função cetona, tá? A função aldeído e a função cetona, elas têm em comum o grupo carbonila, tá? Esses compostos que possuem o grupo carbonila são chamados de compostos carbonílicos. E eles não são apenas exclusivos das funções aldeídos e cetona, tá? Eles aparecem também na função aldeído, na função cetona, na função ácido carboxílico e também na função éster, tá? Como que eu reconheço esse grupo carbonila, tá? Então eu passei aqui, ó, a carbonila, ela vai ser o C-O, tá? Quais são as características dessa carbonila, desse carbono da carbonila, C-O? Ele vai apresentar geometria trigonal plana, tá? E esse carbono aqui, como ele possui uma ligação dupla, ele é um carbono com hibridação em sp2, tá? Então aqui eu passei o grupo funcional que representa cada uma dessas funções, tá? Lembrando que nessa aula nós vamos estudar só esses dois aqui, ó. Só a função aldeído e só a função cetona, tá? Nas próximas aulas veremos os outros dois, tá? Que é a função ácido carboxílico e também a função éster, tá? Agora vamos prosseguir aqui com a função aldeído, tá? Como é que eu reconheço o grupo funcional de um aldeído? Tá? Ele vai vir representado assim, ó, COOH, ou ele vai vir abreviado por CHO, tá? CHO, CHO, tá? Aí eu tenho aqui nomenclatura, como é que vai ficar a nomenclatura de um aldeído, tá? A terminação de um nome de um aldeído vai ser terminado em -al, tá? Aldeído termina em -al. Então, vou pegar aqui como exemplo, ó. Nesse primeiro composto aqui, ó, eu só tenho um carbono, né? Vamos lá, ó, apenas um carbono aqui, ó. Então, um carbono, prefixo é met, tá? Como eu só tenho um carbono aqui, tá? Eu não posso considerar ligações entre carbonos, porque eu só tenho um carbono. Então, com isso, eu vou considerar ligação simples, ligação an, tá? E como aqui eu tenho um aldeído, ó, como que eu reconheço o aldeído, ó? Tá aqui o grupo funcional dele, ó. COOH. Então, isso aqui é um aldeído. E aldeído termina em -al. Então, isso aqui ficou um nome pornográfico, tá? Vocês já entenderam aí, ó. Metanal, tá? Não é o que vocês estão pensando, tá? Só que é o seguinte, ó, eu passei aqui um OBS, ó, uma observação. Tá? Um carbono nós podemos colocar form, tá? Então isso aqui também pode ser chamado, ó, coloca form, como isso aqui é um aldeído, isso aqui é chamado de formaldeído, tá? Formaldeído. Ou também pode ser chamado assim, ó, de aldeído fórmico. Então, ele pode receber esses três nomes aqui, ó, metanal, formaldeído, não é que eu estou falando para vocês meter anal não, tá? É metanal, aldeído fórmico ou formaldeído, tá? Esse outro aqui, pessoal, ó, eu também tenho um aldeído, tá? COOH, só que aqui, ó, eu tenho dois carbonos. Dois carbonos, o prefixo é et. Ligação entre carbonos, ó, ligação simples entre carbonos é an e aldeído termina com -al, tá? Vamos marcar aqui, ó, isso aqui é um aldeído também. Aldeído termina com -al. Isso aqui é o etanal, tá? Dois carbonos nós podemos trocar pelo prefixo acet, tá? Então isso aqui vai ser acet, aí coloca aldeído. Então, isso aqui fica acetaldeído. Ou também, ó, ele pode ser chamado de... Ou colocar aqui, ó, ou... Ele pode ser chamado de aldeído acético. Tá? Mas eu quero que vocês fixem bem esses dois nomes aqui, ó. O metanal e o etanal. Tá? Agora vamos para esse outro composto aqui, ó. Eu também tenho um aldeído aqui, ó.
tá? Aqui também eu tenho um aldeído. Só que aqui, ó, como é um composto ramificado, eu tenho que escolher a cadeia principal. O que é a cadeia principal? É a maior cadeia, maior sequência de carbonos que contenha ligações duplas ou triplas, se ocorrerem, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, ó, vou começar por aqui, ó. Por que eu vou começar por aqui? Porque o carbono da função, no caso aqui é aldeído, ele não pode ficar fora da cadeia principal, tá? Por isso que eu comecei por aqui. Se eu for em linha reta, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu descer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, descendo é maior. Outra coisa que eu sou obrigado a descer aqui, a ligação dupla. Não pode ficar fora da cadeia principal, tá? Então, a cadeia principal aqui vai ser assim, ó. Tá? Isso aqui vai ser a minha cadeia principal. Esse carboninho que ficou fora aqui, ó, a cadeia principal, ele é uma ramificação, tá? Essa ramificação aqui é chamada de metil. Numerando a cadeia principal, ó, eu começo a numeração pelo carbono da função. Ó. Função, ligação e ramificação. Então, primeiro quem manda é a função. Se não tivesse a função, ela seria a ligação. E se não tivesse a ligação, seria a ramificação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vamos escrever o nome desse composto. Começo pela ramificação primeiro, ó. Eu tenho uma ramificação metil aqui ligada ao carbono 4. Então, esse aqui é o 4 metil. Depois, ó, 6 carbonos, X. Depois, ó, a ligação dupla está entre o carbono 5 e o 6. Eu pego sempre o menor número, no caso eu vou pegar o carbono 5. Ligação dupla, eu vou escrever em. E aldeído vai terminar com al, tá? Então, o nome desse composto, ó, 4-metil-X-5-enal, tá? Agora eu passei um nome, ó, para nós fazermos o desenho, a estrutura, tá? Vou começar por aqui, ó, prop, são 3 carbonos. Aí, ó, 2-en, ó. Então, vou ter uma ligação dupla no carbono 2, tá? Se eu chamar esse aqui de carbono 1, ó, esse vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, tá? Então, a ligação dupla vai ter que vir aqui, ó, no carbono 2. A outra será a ligação simples, né? O fenil eu vou colocar no carbono 3. Então, colocando fenil aqui, tá? Lembrando que o fenil, ó, nada mais é que o benzeno, tá? Então, colocar aqui, ó, o fenil nada mais é que o benzeno. Então, não esqueça de colocar, ó, as ligações duplas, alternadas, tá? Ou pode colocar aquela bolinha no meio, tanto faz, tá? E aqui, ó, coloquei o fenil, né? Riscar ele aqui. Tá faltando só o aldeído, tá? Então, fazer ele aqui, ó, dupla OH, tá? Dupla OH. Aí coloca os hidrogênios que tá faltando, né? 1, 2, 3 ligações, falta um aqui. 1, 2, 3, também falta um hidrogênio aqui. Prontinho, 3-fenil, prop, 2-enal. Agora nós vamos para a função cetona, tá? Como que eu reconheço uma função cetona? Qual vai ser o grupo funcional de uma função cetona? Será esse grupo aqui, ó. C dupla O, com carbono do lado esquerdo e um carbono do lado direito. Ou seja, ó, como o carbono do meio está ligado a 2 outros carbonos, ó, ele é um carbono secundário, tá? Como que fica a nomenclatura de uma cetona? Eu posso colocar a terminação ona no final, ou eu posso escrever como grupos substituintes, ou seja, ramificações, e acrescentar cetona no final. Vamos fazer das duas maneiras, tá? Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Primeira coisa, ó, vamos marcar a função. A função aqui, ó, C dupla O no meio de 2 carbonos, é a função cetona, tá? Essa cetona aqui, ó, eu tenho
1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos é próprio. Ligações simples entre carbonos é AN. Cetona, vou colocar a terminação ona no final. Então, isso aqui é a propanona, tá? Também conhecida como, ó, vamos fazer como grupos substituintes, ó. Se você imaginar o seguinte, ó, eu fiquei com grupos substituintes e ramificações, ó. Um CH3 para a esquerda, um CH3 para a direita. Ou seja, se fosse ramificações, seria metil para a esquerda e metil para a direita. Como são dois, então isso aqui pode ser escrito assim, ó. Dimetil cetona, tá? Muito conhecida popularmente como vou colocar aqui, ó. Vou escrever até de outra cor, ó. O A primeiro, depois cetona. Tá? Conhecida popularmente como acetona. Então, qual que é a acetona, pessoal? É acetona, ó, de 3 carbonos, ó. 1, 2, 3, tá? É só ela de 3, tá? É conhecido como acetona, tá? As outras não. Tá? Não confunda a acetona com a função cetona, tá? Agora vamos aqui, ó. Aqui também eu tenho uma função cetona. Vamos numerar, tá? Pelo lado mais próximo da função cetona. 4 carbonos but. Ligações simples entre carbonos AN. Cetona termina com ona. Então isso aqui é butanona, tá? Ou, ó, um carbono para o lado esquerdo, metil. 2 carbonos para o lado direito, etil, tá? Então, etil e metil. Então, isso aqui fica etil, metil, aí coloca cetona, tá? Etil, metil, cetona. Agora o outro aqui, ó. Também tenho função cetona, numero 5 carbonos. Aqui é o seguinte, ó. Até 4 carbonos, ó, eu não precisei colocar aqui a posição que está a cetona. Por quê? Porque no carbono, aqui, se eu colocar ele aqui, ó, vai estar no carbono 2. Se eu mudar para cá, eu vou numerar de lá para cá. Também vai estar no 1, aqui vai ser 1, aqui também vai ser o 2. Então, não tem como até 4 carbonos existir uma cetona no carbono 3, tá? Só existe no 2. Agora aqui, ó, eu posso, ó, se eu colocar a C dupla O aqui, ó, vai estar a cetona no carbono 2. Se eu mudar ela para o meio, ó, mudei para o meio, ó, mesmo composto, ó, mesma quantidade de carbonos, ó, 5 carbonos. Eu mudei para o meio, ela vai estar no carbono 1, 2, 3, no carbono 3. Então, nesse caso, eu preciso colocar a posição da cetona. Então, vamos por partes, ó, 5 carbonos pente. Ligações simples entre carbonos AN. A cetona está no carbono 2. Cetona termina com ona. Então, pentan 2 ona. Bom, pessoal, agora aqui, ó, nós temos também a função cetona. Vou marcar ela aqui, tá? Vamos numerar pelo lado mais próximo da função. Nesse caso aqui, tanto faz, tá? Pois ela está posicionada no meio, tá? Vamos numerar aqui da esquerda para a direita, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4 e 5, tá? 5 carbonos pente. Ligações simples entre carbonos AN. A cetona está no carbono 3. Cetona termina com ona, tá? Então, 5 carbonos pente. Ligações simples entre carbonos AN. Cetona no carbono 3. Cetona termina com ona. Tá? Agora, esse último aqui, nós vamos fazer o desenho, tá? Começando aqui, ó. Pente são 5 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. AN significa ligações simples. Depois, ó,
metil no carbono 3. Vamos numerar aqui, ó. Numerar da esquerda para a direita, tá? Carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5, tá? Então vamos colocar um metil aqui no carbono de número 3, ó. CH3 aqui. O outro metil, ó, nós vamos colocar no carbono de número 4. Então, CH3 aqui. Aí, por último, para terminar, ó, nós temos cetona, que é ona, né? No carbono de número 2. Então, vou colocar um dupla O aqui, ó, no carbono de número 2. Vamos colocar os hidrogênios que estão faltando, ó. Uma ligação, falta 3 hidrogênios. Esse carbono aqui já tem 4 ligações, ó, 1, 2, 3, 4, não precisa de hidrogênios. 1, 2, 3 ligações, falta 1. 1, 2, 3, falta 1. E uma ligação, falta 3. Prontinho aí, tá? Então, pessoal, ó, por hoje é só, tá? Desejo bons estudos a todos e até mais.